Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje, vamos tratar sobre feminicídio. Para contribuir com o debate, contamos com a presença e com a colaboração de Elizabeth Shimomura, delegada da Delegacia da Mulher de Santa Maria, Leonardo Santiago, advogado criminalista, Patrícia Rafim Ancinello, psicanalista, e Guilherme Rouves, sociólogo e professor da Universidade do Pampa, da Unipampa. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje para contribuir com esse tema, tão importante, e que está seguidamente na ordem do dia e na pauta da nossa sociedade. Eu queria iniciar o programa fazendo, como de praxe, em todos os programas, a gente faz uma mesma pergunta para os 4 participantes para ver as diferentes visões. Conforme dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública de Santa Maria registrou, em 2019, 4 casos de feminicídio consumados, ficando na não tão positiva posição de terceira cidade com mais casos de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul em 2019. Quais os fatores ainda geram, são geradores de morte das mulheres simplesmente por elas serem mulheres? E eu queria assim uma fala objetiva de cada um, começando pela delegada Elizabeth Shimomura. Bom dia, Matheus. Bom dia aos demais participantes, doutora Patrícia, doutor Leonardo e doutor Guilherme. Primeiro, eu gostaria de agradecer por esse convite. Infelizmente, estamos novamente tratando desse assunto, feminicídio, em razão do ocorrido ano passado, dos feminicídios ocorridos. Santa Maria ficou conhecida como cidade onde se mata mulheres. Eu diria que o fator preponderante para essa triste ranking de Santa Maria é a questão cultural mesmo, porque em termos de segurança pública nunca se trabalhou tanto, nunca se prendeu tantos agressores. A DEAN de Santa Maria figurou também, infelizmente, como a segunda DEAN que mais prendeu no estado, só perdendo para Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Então, eu creio que a questão cultural é a que prepondera. Leonardo Santiago, por favor. Quero, primeiramente, agradecer à Câmara por trazer essas discussões tão importantes à nossa sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é um assunto que precisa ser debatido e precisa ser, sobretudo aqui na Casa do Povo, a gente precisa refletir sobre essas questões para que a gente possa, no ano que vem ou nesse ano, diminuir esses índices. Então, faço isso em caráter de homenagem à TV. Cumprimento aos demais participantes, falar que é sempre uma alegria debater um tema tão pertinente. Bom, é muito difícil a gente estabelecer apenas um fator para uma situação tão lamentável como essa, que Santa Maria está entre as cidades aí que mais tem feminicídio no Rio Grande do Sul. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso passa pelo que a doutora falou, é uma questão cultural, é uma questão que há muito tempo nós já teríamos que ter superado essa forma de tratamento dentro de uma casa, do âmbito familiar, mas acredito que, enquanto comunidade, enquanto sociedade, nós precisamos pensar em políticas públicas justamente para mudar a cultura. É uma questão que eu acho que é importante e me parece que é condição de possibilidade para discutir isso, Matheus, é que o feminicídio, esses índices que nós temos aqui, nós vamos trabalhar com situações que, infelizmente, já aconteceram. E nós precisamos, enquanto comunidade, enquanto sociedade, pensar em como evitar próximas agressões. E aí me parece que, obviamente, que o advento dessa figura da qualificadora do feminicídio, ela tem uma importância simbólica, Ela tem uma importância porque traz uma situação em que a sociedade já visualizava como algo de caráter urgente, mas me parece ainda que as medidas da Lei 11.340, lá de 2006, elas são muito mais eficazes no que diz respeito à proteção da mulher. Então, eu vou concordar com a delegada no que diz respeito a uma questão cultural. E também eu vou estabelecer que vou colocar isso como reflexão, que nós, enquanto sociedade, nós precisamos de resposta para essas agressões que sejam mais eficazes do que o nosso direito penal.
porque o nosso direito penal, quando a gente chega nele, infelizmente, na grande maioria das vezes, nós não temos muito mais o que fazer com a vítima. Então, me parece que esse é um ponto de partida e, obviamente, isso passa pela cultura, como a delegada falou. Guilherme, por favor. Bom, em primeiro lugar, agradecer a ti, Matheus, os demais debatedores, nesse espaço tão democrático, Casa do Povo. Pois bem, debater sobre feminicídio é, sobretudo, debater sobre uma sociedade que é centradamente masculina, onde os valores exaltados, os valores que são a estrutura que balizam as relações de toda a ordem, são valores masculinos. Ora, numa sociedade na qual os valores masculinos estão no centro e como tidos como verdadeiros e mais válidos, é claro que a condição feminina é relegada a uma situação de sujeição. E o reflexo disso é a violência de toda a ordem contra formas de identidade femininas, não só das mulheres, mas femininas sobretudo. Portanto, vivemos numa sociedade historicamente masculina, masculinizada, na qual as mulheres são reiteradamente agredidas, quando não assassinadas. Patrícia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Matheus, me sinto muito honrada de estar participando, né, aqui no programa. Como todos colocaram, na psicanálise a gente vê a questão do feminicídio como várias abordagens, né? Então, se partiria, sim, como a delegada falou, do contexto sociocultural, sim, mas sim também, como o colega aqui ao lado colocou, sim, desta visão onde nós temos uma construção social de séculos, né, onde há um machismo arraigado e uma cultura falocêntrica, onde a mulher ela é vista como um objeto, né, que seria de propriedade desse masculino, aonde ele poderia dispor dos desejos, dispor das suas vontades e, assim, permanecer impune. Claro que também dentro da visão da psicanálise, uma das causas que se chega até se cometer o ato do feminicídio seria também a falta da preparação do que é algo que a gente bate sistematicamente de uma necessidade de uma educação emocional nas nossas famílias. Nós não temos isso, nós não oferecemos isso para os nossos filhos. Nós oferecemos, sim, uma educação formal, uma educação voltada no cunho. A gente investe muito em oferecer um bom curso de inglês, oferecer possibilidades, mas a gente não cuida do que nós estamos oferecendo no nosso dia a dia aos nossos filhos dentro das nossas casas. Que olhar esse masculino, este pai, tem sobre a figura do feminino? Qual é a valorização? Qual é a educação? Que lugar o ser humano tem de espaço nesse mundo? Que lugar esta criança tem? Então, sim, se passa, sim, por essa educação emocional. Eu acho que se a gente... eu creio, eu acredito, por tudo que a gente percebe que quando há essa educação emocional, a gente não chega neste triste fim que seria o feminicídio. Porque, como bem colocaste aqui na mesa, não há uma justiça, jamais haverá uma reparação para a vítima. Porque invariavelmente ela vai terminar ou morta, ela perde a sua vida, ou ela termina com um trauma que será extremamente difícil de ser reparado, né? Então, fora a questão do contexto familiar, desta família, desta vítima que fica totalmente desestruturada em função dessa dor, dessa perda, por esta falta. Então, a mim me parece que o ponto central, sim, é uma construção social, sim, mas necessitamos dessa educação emocional urgentemente na nossa sociedade. Eu queria agora passar para essa segunda rodada de perguntas, voltar a iniciar nessa rodada com a delegada Elizabeth, para dizer assim, nós estamos falando sobre feminicídio, né, que é um triste resultado, né, da morte de uma mulher. Mas eu queria, até para elucidar para o telespectador que nos acompanha, que a senhora falasse dos 5 tipos de violência, né, que são
tipificados na Lei Maria da Penha, né? Violência física, psicológica, enfim. Certo, Matheus. Muitas vítimas que nos procuram na delegacia, elas não têm consciência, né, do tipo de violência que elas estão expostas ao longo do tempo. Elas nos procuram quando são agredidas fisicamente, né, quando as agressões são aparentes. Então, elas ignoram que nós temos, na verdade, a violência física, que é aquela aparente, né, uma lesão, uma quebra de um braço, um soco no rosto com o olho roxo. Nós temos a violência patrimonial, né? Os principais alvos são os aparelhos de telefones celulares, né? Que são alvos de muitas discussões de casal, os documentos, as roupas. Nós temos a violência moral, né? Que são os ditos aqueles crimes contra a honra, né? Difamação, injúria e calúnia. Temos a violência sexual, né? O estupro, a importunação sexual, que passou a ter sua tipificação publicada no ano passado, né? Já temos um grande número de inquéritos de importunação que veio, na verdade, preencher uma lacuna legislativa que existia até então. Até a publicação dessa lei, nós não tínhamos, até a vigência dessa lei, então nós tínhamos o estupro de um lado, com uma pena extremamente grave, que precisava de uma agressão ou de uma violência, né? Uma ameaça, uma grave ameaça, uma violência, e de outro lado tínhamos uma contravenção, né? Uma importunação ofensiva ou pudor, que é uma contravenção. Então essa tipificação, na verdade, ela veio preencher uma lacuna, já veio a calhar. Nós tínhamos uma grande dificuldade de indiciarmos, tipificarmos e indiciarmos o autor dessas condutas, como, por exemplo, as famosas coxadas, né, em locais públicos, ônibus, a ejaculação no ônibus. Como não havia uma agressão nem uma grave ameaça, ela acabava indo para o lado da contravenção, né, que tem uma pena extremamente leve, e a importunação sexual ela tem uma pena bastante relevante, 5 anos, inclusive passível de uma prisão em flagrante sem fiança. Então, voltando para os tipos de violência, talvez retornemos, né, esses crimes, mas falamos da violência sexual, temos a violência, a ameaça, que é a violência psicológica, que é uma das principais violências que geram as ocorrências policiais. Mas o que eu tenho para dizer, Matheus, que essas violências, elas geralmente nunca vêm sozinhas, sabe? As vítimas vêm, nos relatam nos seus históricos de ocorrência, vários tipos de violências. Elas são ameaçadas, são agredidas, são violentadas sexualmente, são injuriadas, chamadas, né, com aqueles adjetivos maravilhosos, né? Tem seu celular danificados. Então, esses são os tipos de violência. Eu não sei se eu acho que foram 5, né? Depois a gente pode retomar alguma coisa. Eu queria pegar esse gancho e passar agora para o Leonardo. Leonardo, tu como advogado criminalista, né, judicialmente, a gente poderia caracterizar assim mais esse tipo de violência contra a mulher, o feminicídio e essa violência anterior que tu disseste na tua primeira manifestação, que nunca o feminicídio ele é um caso isolado, ele tem um antecedente de violência, né? Na verdade, até pode existir o feminicídio não ter Por exemplo, tu pode pegar uma pessoa que é primária e ela ser indiciada, denunciada e até processada por feminicídio. Isso vai depender de uma série de situações e circunstâncias. O que me parece que é uma questão importante, Matheus, é nós não visualizarmos num direito penal como que nós temos hoje o remédio para esse problema que nós temos tão grave como é o feminicídio. Acho que nós precisamos pensar em políticas públicas, né? Tem um autor que diz que a gente não precisa de um direito penal melhor, nós precisamos de qualquer coisa melhor que o direito penal. Porque quando a gente chega no direito penal, nós vamos dar a mesma resposta mesquinha que a gente dá desde o século XVIII, que é pena. Mas para o réu, para a vítima, em muitos casos, a gente vai ter simplesmente como resposta para essa situação, para uma pessoa que já morreu, uma pessoa condenada. Isso não é uma resposta digna. Em 2020, a gente não pode dizer que essa é a única resposta que nós, enquanto Estado,
reconhecendo todas as situações que o colega estabeleceu de uma sociedade que tem como uma das principais características o machismo. Nós precisamos, enquanto sociedade, admitir, nós temos uma sociedade machista, para depois a gente dar o próximo passo, que é como superar o machismo. E isso vem desde o colégio, isso vem, como a colega falou, dentro de casa, porque a criança que vê o pai respeitar a mãe, a criança que vê dentro de uma família esse tratamento com a mulher, as chances dele vir depois a cometer um feminicídio, na situação que a gente vê, é muito difícil isso acontecer. Então, o que eu venho dizendo há muito tempo, em primeiro lugar, há um problema na lei do feminicídio, sim, o feminicídio ele tem um caráter simbólico muito importante, mas eu não posso dizer que é só a partir do momento em que surgiu o feminicídio que a gente passou a punir feminicídio. Não, o feminicídio ele vem sendo punido há muito tempo. A gente não tinha ainda uma qualificadora como a gente tem hoje. Então, a gente já pune, enquanto direito penal, isso há muito tempo. E isso não tem trazido resultados. Então, a gente precisa pensar em novos instrumentos. Nós somos uma sociedade que, há tanto tempo, a gente inventa tanta coisa, a gente fala na televisão, a gente aparece na casa do telespectador, a gente pega o celular e conversa sobre um vírus em tempo imediato com uma pessoa que está em outro lugar do mundo. Mas a gente ainda não conseguiu pensar, dentro do nosso quintal, como solucionar um problema do machismo e dessa nossa sociedade que cada vez mais vem, vem tratando problemas dentro de casa da pior forma possível, que é a violência. Então, eu sou daqueles que dizem que o direito penal tem que ser a última forma da gente buscar. A gente precisa de alternativas enquanto uma sociedade que se propõe evoluída como a nossa. Passar para a Patrícia agora. Tu falava isso na tua primeira manifestação, a questão psicológica, né, também para os familiares, para os filhos, né? Como fica essa criança, né, que não tem mais a mãe, que foi assassinada, o pai possivelmente vai ser preso? Qual é o dano, né, para essa, além, né, da pessoa que teve a sua vida ceifada, a família, os filhos? Qual é o dano psicológico, né, para essa família? Bom, é um dano devastador na constituição do psiquismo, ainda mais nesta idade tão precoce, como tu falou, dos 5 anos. Né? A gente, como o colega colocaste ali, sim, nós temos uma sociedade machista, e Freud já colocava, nós temos uma sociedade falocentrista, onde o que impera é o poder do masculino. E sim, o problema não está somente na questão de o menino que vê o pai agredindo a mãe, mas a menina que observa a mãe sendo agredida. Em que colocação esta menina vai se colocar futuramente? Que papel ela acha que ela vai ocupar na sociedade? Ou seja, esse papel onde o feminino ainda não teve hoje está muito em voga de se falar da necessidade do empoderamento feminino, mas não é, se a gente for olhar a fundo, não é empoderamento, é lugar de espaço, é lugar de construção, é lugar de construção de identidade social, é lugar de construção de pertencimento. Sim, o trauma, ele vai ficar nesta criança, são as duas figuras parentais centrais, pai e mãe, né? O meu pai, que seria o meu modelo, o meu ideal, justamente para uma menina, de modelo de proteção, é o modelo de agressão. Então, que modelo de masculino, muito provavelmente, eu irei buscar num futuro, né? Então, tem que se tomar esse cuidado, sim. E a minha mãe, como chegou nessa condição de ser vítima, que processo se passou, como a delegada falou, de todas as questões ali, de todo o processo. Nunca é algo isolado, nunca é só um tapa, nunca é só um palavrão, nunca é só uma desqualificação, nunca é só uma agressão verbal, né? Uma das coisas mais danosas, muitas vezes, além de por exemplo, claro que eu não estou dizendo aqui que um tapa é menos do que uma agressão psicológica, mas o que fica marcado na constituição da estruturação psíquica dessa criança, sim, é essa agressão psicológica. E a gente vê as crianças reproduzindo reiteradamente essas agressões que elas são expostas dentro do seu meio, e dentro do seu meio familiar, e dentro do seu meio social.
junto com isso, com os estigmas que a gente ainda mantém. Mulher é o sexo frágil, homem é o sexo forte, a mulher tem que ser frágil, a mulher tem que ser delicada, a mulher tem que ter um comportamento exemplar. Não, todos nós, seres humanos, temos que ter um comportamento exemplar, todos nós temos que ter uma constituição moral e ética que tem que ser construída no seio da nossa família. Antes do final do primeiro bloco, queria incluir o Guilherme Roves. Guilherme, tratamos com a Patrícia, né, essa análise das marcas nessa família, nessa criança. Tivemos 4 feminicídios em Santa Maria em 2019, esse citado agora que ocorreu no Paraná, e tantos casos, infelizmente, pelo Brasil afora. Qual é o trauma na sociedade? O quanto isso vai traumatizando a nossa sociedade brasileira? Talvez eu olhasse pelo lado contrário, quanto nós vamos nos endurecendo em relação a tudo isso. Porque, de certa forma, vamos normalizando. É mais um caso de morte. É só mais um que vai entrar na estatística, é só mais um que vai mexer no gráfico, é só mais um. E passamos a achar isso uma situação corriqueira e normal, quando, na verdade, vivemos diante da barbárie. A morte de qualquer ser humano é uma barbárie, e a morte da identidade feminina, sobretudo de uma mulher, é a barbárie multiplicada, porque ela não tem razões, senão razões culturais, razões históricas que constituem aquela morte. Ora, o trauma que fica na sociedade é o trauma da reiteração da morte, o trauma da reiteração da violência, uma violência que é construída no dia a dia, em cada detalhe da vida social, nos meios de comunicação, na literatura, tanto literatura médica como literatura jurídica, muitas vezes reforçam os casos de sujeição feminina. Não é à toa que a condição feminina é violentada na sociedade. Ela é uma sujeição histórica, e isso é um trauma que nós não vivemos de agora. É um trauma que nos constitui, nos estrutura como sociedade. Ora, um trauma desse tamanho só pode se reproduzir socialmente reforçando a violência como regra. A violência não é a exceção, a violência nessa configuração, ela entra como a regra da sociedade. Normalizamos na educação, normalizamos a morte, e isso é o grande problema. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco do Câmara Debate de hoje, que está tratando sobre feminicídio. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o Meu INSS, tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS. Precisou? É pra já. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate de hoje, que está tratando sobre feminicídio. Eu queria reiniciar esse segundo bloco, de novo, com a delegada Elizabeth Shimomura. Delegada, dá para se dizer hoje que as delegacias, a DEAN de Santa Maria e as delegacias, por exemplo, do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil, a senhora pode também ter conhecimento das delegacias fora do Rio Grande do Sul, elas realmente estão preparadas, estão aptas para receber essa mulher
vítima de uma violência, porque existia há algum tempo, não sei se existe ainda, uma reclamação que ainda esse espaço era muito masculinizado e as mulheres ainda passavam já todo o desgaste de uma humilhação, de uma violência, ainda passavam, de certa forma, por alguns casos de insensibilidade no tratamento. Violência institucional, né? Matheus, a Deane Santa Maria tem 18 anos, né? Ela estava sob a titularidade da delegada Débora, né, desde a sua inauguração. Ano passado, ela assumiu um cargo de confiança na chefia de Porto Alegre e eu acabei sucedendo, então estou há 1 ano à frente da Deane Santa Maria. Eu digo que elas estão preparadas, sim. Claro que cada uma delas com as suas mazelas, como toda instituição, né? Mas, com certeza, o olhar aos vulneráveis está muito mais aguçado. Tá? Em termos de polícia civil, nós hoje temos uma chefe de polícia mulher, pela primeira vez na instituição. Né? Ela é oriunda de uma delegacia de atendimento especializado à mulher, então ela tem um olhar bastante voltado, né, para as mulheres e outras vulneráveis. Estamos aprimorando cada dia e tentando dar uma melhor assistência a essas mulheres. Claro que falta muita coisa ainda, Matheus. Tá? Uma rede de proteção, né, institucionalizada, principalmente aqui em Santa Maria, não temos essa rede. Temos instituições trabalhando, cada uma delas no seu papel de forma muito competente, trabalhando muito bem, só que isoladamente, né? A Polícia Civil, a Brigada Militar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Sistema de Saúde, todas elas trabalham muito bem, só que de uma forma isolada. Falta política pública, falta uma rede de proteção. Né? Atualmente, por uma iniciativa, né, da enfermeira Laura, que ela é do Politécnico, da Universidade Federal, foi criado um fórum permanente de enfrentamento à violência doméstica que aglutinou, que convidou todas essas instituições, e hoje conversamos, sim, mas isso é uma iniciativa de ordem privada, deveria ser uma institucional, né? Mas, enfim, estamos avançando. A Lei Maria da Penha, com certeza, foi um divisor de águas, né, no atendimento dessas vítimas. Hoje, os agressores em Santa Maria, eles têm certeza que serão presos, isso eu posso afirmar. Eles têm certeza que serão presos praticando determinadas condutas ou reiterando condutas. Tá? Infelizmente, ano passado tivemos 4 feminicídios, sim. Esse número, né, foi muito além das expectativas, qualquer expectativa pessimista que pudéssemos ter, fora os feminicídios tentados, né, Matheus, que nós temos uma grande dificuldade de numerar, em termos de índice, esses feminicídios tentados por causa das ocorrências policiais, que muitas vezes são registradas a título de lesão corporal grave, né, enfim. Mas, voltando nós temos, sim, avançado. Este ano vamos inaugurar a Sala das Margaridas no plantão, né, que é uma forma de receber as vítimas no plantão, que é a porta de entrada de muitas vítimas, de muitas ocorrências de violência doméstica. E provavelmente será inaugurado, né, no meio do ano. Então, eu diria que sim, estamos preparadas, mas sempre tentando melhorar esses atendimentos. Melhorar, claro. Leonardo, voltando, tu já tocou nisso, né, a questão desse histórico, enfim. Eu queria saber, sim, pela tua experiência como um advogado criminalista, o feminicídio, né, ele é o fim, né, dessa triste cadeia. Mas esse histórico, em geral, essas mulheres, elas corriqueiramente, antes de serem vítimas do feminicídio, quais das 5 violências tipificadas pela Lei Maria da Penha, elas são mais expostas? Dá para dizer que elas são mais expostas a umas e menos a outras? Essas violências que a delegada pontuou, elas podem ser um indicativo, algumas vezes, de que isso pode acabar com o feminicídio, e é exatamente por isso, Matheus, que eu falei da importância de nós termos a Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha,
ela é uma das leis, me parece, assim, na prática, uma das leis mais rápidas a ter um atendimento à vítima, porque ela já afasta o agressor. Então, essas medidas que a Lei Maria da Penha criou, ela acabou, me parece, assim, eu não sou um especialista nessa proteção da mulher como é a delegada, mas me parece que ela acabou salvando muitas mulheres, né? Agora, como a gente chega no feminicídio, né? Como é que isso vem a ser uma estatística que nos causa bastante preocupação? E aí, Matheus, é uma questão que eu acho que a gente tem que olhar para trás e aprender com isso, né? Nem todas as mulheres que são vítimas de feminicídio passaram por alguma dessas agressões. Por quê? Porque essas mulheres que passam por alguma dessas agressões e elas têm um contato de registrar, dificilmente o agressor volta para o lar. Porque tu vai ter um período de proteção em que ele não pode voltar para o lar, e se ele voltar é prisão preventiva. Então, me parece assim que a Lei Maria da Penha ela conseguiu proteger aquelas mulheres em que a família já começa a demonstrar sinais de que nós vamos chegar em uma dos piores quadros, que é o feminicídio. Mas acontecem feminicídios que são daquele momento, né? Acontece algum episódio familiar que acaba trazendo como consequência uma violência brutal que acaba matando a mulher. Esse é muito difícil da polícia conseguir evitar, porque é uma situação de uma família que vinha até o momento bem, e aí acontece um episódio, e esse episódio desencadeia o feminicídio. Bom, mas então como é que nós vamos trabalhar com essas situações? E aí me parece que a doutora pontuou isso de uma forma bastante clara. Lá atrás, quer seja da situação cultural, e quer seja o ambiente familiar em que a pessoa vive, que a pessoa cresce, ela funciona como um fator para impedir até mesmo as ações em um momento inesperado da família. Porque tu não consegue delimitar, por exemplo, que esse delegado, eu vou até pedir licença, porque eu não sei qual é o caso, né, esse do delegado, eu ouvi a matéria só no jornal, então, como um defensor, eu preciso respeitar os meus princípios, que eu acho que eu precisaria ter acesso ao que ele fala, é uma condição de possibilidade de ver o que ele diz em relação a isso, porque pode ser que não tenha sido em razão do gênero feminino, e apesar de ser dentro do contexto familiar e doméstico, né? Mas eu vou respeitar o contraditório e manifestarei sobre esse caso em específico quando eu ouvi-lo. Mas é uma questão que me causa espanto, porque é uma família que tu não espera que aquilo aconteça. Tenho absoluta certeza que não era algo que havia preocupação da própria polícia em proteger aquela mulher. Então, eu acho que esse talvez seja a principal dificuldade da nossa sociedade, que é proteger a mulher que não está com indícios de que ela vai ser uma vítima. E aí que são esses fatores que eu acho que são impeditivos do agressor, quando ele tem, dentro de uma cultura em que a mulher não é uma posse dele, né? Ele não trata a mulher como uma posse, ele não trata a mulher como um bem dele. E a segunda questão, ele foi criado num ambiente em que pai e mãe têm uma relação sempre de respeito, uma relação sempre buscando evitar esses confrontos. Então, obviamente que isso é algo que a gente precisa, enquanto sociedade, pensar nessas mulheres em que não há esse indicativo, porque senão é impossível que a delegada, lá na delegacia, saiba que aquela mulher, que não teve nenhum episódio de violência, dessas 5 violências, ela consiga evitar. Me parece, então, que nós vamos cair na mesma questão, que são as políticas públicas, e reformular a nossa questão cultural enquanto essa relação homem-mulher. Existem... Mas eu só posso fazer uma intervenção e para colaborar com a fala do doutor. As 4 vítimas de feminicídio do ano passado, nenhuma delas estava sob amparo das medidas protetivas, só para confirmar essa sua... E existem casos também de mulheres que vêm sofrendo uma violência e não resulta em um feminicídio. E também não encaminham para a polícia civil, não sim, fazem sim, a denúncia. sim. Isso é um caso que existe também, né?
pegando esse gancho, eu queria passar para a Patrícia isso, né? Como a gente sabe que existem casos de mulher que sofrem a violência, mas não fazem a denúncia, não encaminham através da Lei Maria da Penha na Polícia Civil, enfim. Eu queria saber, tu como psicanalista, o que leva uma pessoa, uma mulher que vem sofrendo uma violência, né, muitas vezes brutal, e mesmo assim não procura uma ajuda do Estado, né, para denunciar e ter o amparo da lei? Bom, o que leva uma mulher a não buscar este amparo? A condição emocional a qual ela se encontra, a fragmentação do psiquismo dela, ela já não vê isso como algo anormal, né? E a gente está centrando como se o feminicídio ele tivesse que ser uma busca do feminino. E não, ao contrário, o feminicídio tem que ser algo combatido no gênero masculino. O feminino, ele é a vítima. Ele é a vítima que chegou até a delegacia. É a mulher que, de alguma forma, conseguiu ter um momento de resiliência para conseguir chegar até a porta de uma delegacia e fazer uma denúncia, né? A gente tem que centrar, sim, a questão no feminicídio, e eu volto a bater nessa questão na prevenção na origem do feminicídio. E qual é a origem do feminicídio? A constituição psíquica do desenvolvimento psicossexual de uma criança. Aí está a origem do feminicídio, a construção deste masculino que interpreta que pode dispor da vida de um outro ser humano como um objeto. Ou seja, nessa estruturação perversa dentro das parafilias é um adoecimento emocional deste masculino. Ele é tão vítima quanto, porque ele é uma criança que foi exposta a esse quadro. A gente está vendo, sim, a gente está trabalhando a questão do feminicídio no olhar com a mulher. A mulher precisa dessa proteção, sim, porque ela precisa saber qual é o lugar que ela ocupa na sociedade. Ela precisa se empossar desse lugar, mas a gente também tem que olhar para o masculino. Esse masculino que é constantemente vitimizado, que dentro da sua casa é estimulado a ser agressivo, porque ser homem é ter o potencial agressivo, ser homem é ser durão, ser homem é não chorar, ser homem é não demonstrar afeto, ser homem é não demonstrar sentimentos, ser homem é não comunicar o que está sentindo, ser homem é bancar uma atitude que muitas vezes fere o seu emocional, porque não é assim. A criança não nasce com essa pulsão destrutiva. Isso é construído no seu seio familiar. Então, uma mulher chega, sim, a ser uma vítima do feminicídio, mas ela vai chegar também por um homem que também foi vítima de uma agressão psicológica, sim, e de uma estruturação emocional também adoecida. Então, eu bato na questão, sim, e eu acho que o que a delegada falou ali é extremamente pertinente. Nós necessitamos de uma rede de proteção, porque nunca é algo isolado. Embora vocês tenham falado que não tem indicativos, não se tem rótulos, ninguém tem um rótulo na testa escrito qual é a minha condição estrutural psicológica. Nós não vamos ter um rótulo numa pessoa que vai cometer feminicídio, nós não vamos ter o rótulo lá escrito parafílico, perverso, sociopata. Né? É essas as estruturas que vão cometer o feminicídio, são essas estruturas adoecidas. Eu não sei se respondi a tua pergunta, mas busco esse olhar também. Claro. Passar para o Guilherme. Guilherme, né, a gente fala, está sendo debatido aqui a questão dos limites do Estado também com relação a esses crimes. A gente nota hoje, por exemplo, na mídia, né, um tratamento bem mais enganjado no combate ao feminicídio, enfim, e também na discriminação de outras minorias. Mas, com relação ao feminicídio, a gente nota mais o engajamento de alguns segmentos da sociedade. Mas, há 10, 15 anos, isso não era tão comum. Eu queria saber de ti qual o papel que, por exemplo, a nossa mídia, a mídia brasileira, tem, né,
para essa, digamos assim, coisificação da mulher, a mulher como objeto, como posse? Bom, tu fizeste uma retomada. É importante essa retomada porque se caminhou num rumo bem mais interessante até aproximadamente 2015, com a Lei 13.104. Até ali, a própria lei do feminicídio caracterizou a especificidade do que vem a ser o feminicídio. É importante diferenciar o assassinato de uma mulher de um feminicídio, que não são a mesma coisa. Nos últimos 3 anos, por exemplo, o assassinato de mulheres, segundo o mapa da violência, caiu no Brasil. No entanto, o feminicídio aumentou. Isso parece uma contradição em termos, mas não é, porque nem toda morte de uma mulher é um feminicídio. O feminicídio é caracterizado pelo fato da morte ser em razão daquele sujeito ser uma mulher. E isso até 2015 se caminhou num rumo de construir um panorama de delegadas mulheres, a carreira jurídica mais feminina e feminizada. E isso é muito importante, uma mulher ser atendida nos espaços públicos por outras mulheres. Isso é muito importante. No entanto, a partir desse tempo, 2015 e 2016, com o golpe em curso no Brasil, esse golpe ele não é um golpe estéril, ele é um golpe também masculino. E a figura masculina tem estado de forma muito mais presente nos espaços, não só públicos, como espaços domésticos. Os homens estão muito mais empoderados e encorajados a investir contra a figura feminina. Isso a gente vê não só contra mulheres, mas todo tipo de manifestação feminina. Por isso também os crimes contra pessoas trans, LGBT, que têm aumentado fundamentalmente no Brasil. Então, desde esse panorama entre 2015, a partir da Lei 13.104, a partir dali se tem caminhado no contrário. E esse caminho do contrário não tem sido apontado de forma satisfatória pela mídia. A mídia, em boa medida, ela, na pauta dos costumes, ela parece, repito, apenas parece estar combatendo o feminicídio, mas não está, porque o seu fundamento jurídico-político não está sendo combatido. O poder, hoje em curso no Brasil, é um poder branco, masculino e velho. E velho enquadramento antropológico. São homens brancos que valorizam o poder feminino, valorizam a virilidade, valorizam a falocentria, como a Patrícia apontou, valorizam a arma, e todos esses são valores que nessa sociedade cultuam a violência. E a violência, claro, vai se manifestar na sociedade. Então a mídia, em boa medida, sobretudo a mídia hegemônica, ela é cúmplice dessa violência contra a mulher. Não é à toa que nós temos tantos casos com especificidade do feminicídio hoje no Brasil. Eu queria aproveitar agora, fazer um exercício, a gente ainda tem alguns minutos para o final do programa, de projetar o futuro, e a gente debateu várias questões aqui e outras, infelizmente, pela questão do tempo, não teve como ser debatido. Mas dentro do que a gente debateu, o que de ações efetivas na área de cada um de vocês, dos 4 debatedores, podem ser feitas, podem ser dadas como sugestão para a gente, num curto prazo, tentar dirimir essa mazela, começando pela delegada, por favor. Bom, como eu disse anteriormente, a Polícia Civil, a DEAN especificamente, nunca prendeu tanto, nunca remetemos tantos inquéritos, termos circunstanciados aos judiciários, mas isso não tem sido suficiente, né, para estancar esses números. Então, chegamos à conclusão que a repressão por si só ela está sendo, né, insuficiente, o que nos leva à lógica conclusão de que a prevenção, né, é o único caminho. Né? Ir às escolas, ensinar seus filhos, como disse a doutora Patrícia, falar, discutir sobre esse assunto, irmos às fábricas, né? Ter, de repente, na grade curricular algo especificado sobre isso. Lutar por políticas públicas, né, que é quase ausente ainda no nosso município. Eu creio que o caminho é a prevenção. Não temos outro caminho, sob pena de a gente ficar enxugando gelo, né, eternamente. Santiago. Eu vou concordar com o colega quando ele disse que a nossa sociedade ela se reestruturou de uma forma
bastante preocupante do ponto de vista do futuro dessas pautas que parecem importantes antes de nós chegarmos no feminicídio, né? E aí eu vou bater na mesma tecla que eu venho batendo desde o início. Nós vamos passar por uma questão cultural, a forma com que a mulher é tratada, inclusive, a forma com que já vimos na televisão jornalistas serem tratadas, né? Isso passa por uma... Quando nós, enquanto sociedade, a gente assiste isso, e isso não nos causa nenhum tipo de espanto, nós temos que nos preocupar conosco, né? Porque nós, enquanto sociedade, ou a gente admitiu que aquilo é normal, ou a gente não tem nenhum tipo de preocupação com o que está sendo colocado na nossa casa, com que tipo de tratamento está sendo dado. Me parece que essa questão cultural, então, ela passa também pela forma com que nós pensamos o nosso país, a forma com que nós estamos pautando aquilo que realmente é importante para que amanhã ou depois esse índice ele não venha a ser algo tão forte como esse que a gente está vendo agora. Então, eu não tenho nenhum tipo de dúvida que isso passa por políticas públicas, isso passa pela nossa questão cultural, mas, sobretudo, passa por uma resignação nossa quando a gente visualizar esse tipo de situação colocado na nossa casa a partir da televisão de uma forma tão natural, de uma forma tão normal, que parece que a sociedade se acostumou com esse tipo de tratamento. Então, eu não tenho dúvida que essa é uma questão que a gente precisa repensar. Nos colégios, e aí é uma questão, Matheus, que tu colocou com bastante... me parece que é bastante eficaz isso, a polícia, os advogados, o judiciário, os sociólogos, precisam pensar em palestras para as crianças, precisam inserir dentro daquilo que é discutido dentro dos colégios a necessidade de se repensar nossa sociedade que se apresenta aí absolutamente machista. Me parece que esse é um caminho bastante importante e isso só vai ter validade, só vai ter eficácia se nós, enquanto sociedades, assumirmos isso, esse papel de protagonismo na criação de uma nova cultura, num novo olhar em relação a essas questões femininas. Patrícia, na tua visão, o que pode ser? Tu falava da questão dessa construção, né, que a criança nasce sem ter esses preconceitos e isso é construído. Ela vai sendo construída O emocionalmente. que tu acha que pode ser feito eficaz para a gente melhorar isso? O que pode ser construído eficazmente é investirmos maciçamente na prevenção. E aí eu volto a bater na questão da necessidade de uma educação emocional. O que a delegada colocou, o que o colega advogado também colocou ali, eles são a linha final, é o final do processo. Infelizmente, vocês vão lidar com situações onde não se tem mais como reverter. O colega sociólogo, eu como psicanalista, os outros profissionais da área da saúde, a gente entra na linha de frente, a gente entra no início, a gente entra na prevenção. Isso tem que estar presente na nossa sociedade. E como o colega bem colocou aqui, nós estamos, infelizmente, numa sociedade onde está se cultuando a necrofilia, a destruição do humano, a banalização da vida, a destruição moral e ética do ser humano. Então, nós sim, precisamos sim educar as nossas crianças de uma forma, não aquela amorosidade no sentido do ai, coitadinho, do pobrezinho, mas a amorosidade no sentido do respeito próprio, da sua autoimagem, do se perceber como ser diante de um mundo. Então, como tu colocaste, a questão, né, precisa sim desta cultura, precisa sim desse ensinamento. E algo extremamente necessário que não foi colocado ainda na mesa, e eu não me permitiria encerrar sem colocar, é a necessidade da instauração urgente na nossa sociedade necrófila da existência e da percepção de limites. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde não existe limites. O sujeito vai até chegar, infelizmente, à cadeia. O Estado está sendo o limite, né? Não sabemos lidar com isso. Guilherme, no campo da sociologia, né, enfim, como tu vê alternativas, se na tua opinião existem alternativas a médio e curto e médio prazo para tentar melhorar essa situação tamanha de violência contra a mulher, e isso pode se estender para outros segmentos também da sociedade? Eu acredito que a saída seja a partir de espaços como esse aqui, o debate público, o debate aberto, colocar a questão,
do feminino e a questão da violência contra a identidade feminina, sobretudo do feminicídio, por exemplo, no debate público, na educação, onde eu trabalho. Eu trabalhei muito tempo no ensino médio e a meninada sabe muito bem discutir isso, sem preconceitos. Agora, na universidade, o espaço é um tanto mais conservador, mas, igualmente, são nesses espaços que se deve promover o debate, porque o debate público ele vai reverberar no espaço doméstico. Um dado é fundamental para que a gente entenda isso. Das mortes de homens, em torno de 40%, da morte de mulheres, em torno de 40% delas se dão no espaço doméstico. Entre os homens, apenas 15%, 16%, o que mostra que as mulheres são, mais do que os homens, mortas em casa. Portanto, a questão não é só pública, mas reverbera no espaço doméstico. É no domus, no ambiente domiciliar e familiar, é que se constitui um machismo. E esse machismo é que nos constitui. E esse machismo não vai se trabalhar a curto e médio prazo. Ele foi construído ao longo de um tempo histórico muito extenso, e dele não se sairá assim tão rapidamente. Mas espaços públicos são fundamentais e necessários para que se quebre esse circuito, esse círculo vicioso de violência contra a mulher. E, sobretudo, repito, há várias formas de manifestação feminina. A identidade trans, a identidade LGBT, há todas aquelas identidades que, de alguma forma, invocam uma figura feminina, aquilo que nós aprendemos a tratar como socialmente feminino. Então, o espaço público é fundamental, por isso eu parabenizo, inclusive, essa casa por esse debate. Tá certo. Gostaria de agradecer, a delegada da Delegacia da Mulher, Elizabeth Shimomura, ao advogado criminalista Leonardo Santiago, à psicanalista Patrícia Ancinello e ao sociólogo e professor da Unipampa, Guilherme Roves, por terem contribuído com esse debate, um tema tão caro para a sociedade brasileira, Então, muito obrigado a vocês mais uma vez por terem aceitado o nosso convite. Gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também gostaríamos de fazer um fraterno agradecimento a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate.